Como diria Santo Agostinho, aquele que nos criou sem a nossa ajuda não nos salvará sem o nosso consentimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus, que hoje está contida na liturgia da Santa Igreja, nos coloca no capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, no versículo de 1 a 11, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Na primeira leitura, o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos é a magna carta da vida no Espírito, ou seja, o apóstolo vai nos apresentar o cerne da justificação cristã. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação que pairava sobre a humanidade devido ao pecado original, irmãos, e aos pecados pessoais, é removida em Cristo, no sacrifício de expiação da cruz. Isso nós vimos ao longo de toda a semana na carta de São Paulo aos Romanos. Ou seja, Jesus aniquilou o poder do pecado na nossa carne. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Irmãos, nós já falamos isso bastante vezes aqui, mas vamos repetir mais uma vez. Deus, em sua infinita misericórdia, fez o que a lei não podia. Ele enviou o seu próprio Filho, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Esta lei do Espírito é a graça santificante, o dom do Espírito Santo infundido em nós no batismo. É Ele quem nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai afirmar no parágrafo 683 que o Espírito Santo é o doador da vida. É Ele quem nos faz clamar, Abba, Pai. Lembra que falamos ao decorrer da semana que a vida cristã não é um esforço puramente humano de cumprir regras? Pois é uma graça, na verdade, que é uma resposta à graça que nos transforma interiormente. Hoje, São Paulo nos introduz a distinção crucial entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne, acho que todos nós já sabemos, mas vamos explicar detalhadamente aqui que é para ficar bem claro. Não significa apenas pecados da luxúria ou os pecados mortais. Também são a submissão e a mentalidade do egoísmo, ou seja, inclusive as pequenas ações que nós cometemos. É achar que tem uma vida de autossuficiência e rejeitar a dependência do Criador. Quem nunca ouviu a expressão, eu não preciso de igreja, eu vou diretamente a Cristo? Isso é o suprassumo da soberba, do egoísmo. É viver completamente na carne, mas achar que está vivendo no Espírito. Só que viver segundo o Espírito, irmãos, é ter a mente no que é do Espírito, buscando o que agrada a Deus, submetendo-se à sua lei por amor e não por medo. O Espírito não é um hóspede ocasional, como Paulo mesmo vai afirmar, ele mora em nós. Se o Espírito de Cristo está em nós, como podemos não buscá-lo na Eucaristia, que ele mesmo instituiu e que ele diz que se não comermos, não herdaremos o reino do céu? Como não podemos estar na sua igreja? É irracional, entende? O corpo que carrega as marcas da fragilidade, da mortalidade, será vivificado. E ao acontecer isso, só tem um lugar que vai te ajudar a se manter firme no caminho do Senhor e a ser ressuscitado pelo mesmo poder que o ressuscitou. E esse lugar é a Igreja Católica. Lucas, em seu Evangelho hoje, nos mostra o Senhor Jesus sendo confrontado com a tragédia dos galileus mortos por Pilatos e daqueles que também morreram sob a torre de Siloé. Mas nessa segunda opção, é Jesus quem usa como exemplo. E Jesus rejeita categoricamente a ideia popular de que grandes sofrimentos são sempre castigos diretos por pecados maiores. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O sofrimento, irmãos, e a morte fazem parte da nossa condição humana, não tem jeito. Jesus usa esses fatos trágicos como sinais dos tempos, não para julgar as vítimas, mas para provocar conversão daqueles que estão ouvindo ele. A morte repentina é um lembrete de que o nosso tempo aqui é limitado e o juízo nos aguarda. Mas Deus não se alegra com a desgraça, irmãos. Não se alegra com todo o mal que nos acontece. É só lembrarmos de Ezequiel. Porventura tenho prazer eu na morte do ímpio?
Porventura, não alcançará ele a vida se converter de seus maus caminhos? Irmãos, o Evangelho continua e a parábola que se segue é um apelo à responsabilidade e um hino à misericórdia divina. O dono da vinha que Jesus usa aqui na parábola é a figura de Deus Pai. Sua expectativa é justa. Afinal, ele plantou a figueira, o povo de Deus, cada um de nós, na sua vinha, que é a igreja, ou até mesmo o mundo, para que desse frutos, obras de fé e caridade, os frutos do Espírito. 3 anos, diz na parábola, um período de um tempo suficiente que biblicamente pode simbolizar o ministério de Jesus, mas para nós simplesmente pode ser um tempo prolongado de espera pela resposta da nossa fé. O vinhateiro, Jesus Cristo, a figura central da mediação e da intercessão. Quando o dono da vinha quer cortar a figueira, o vinhateiro intercede. Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. O vinhateiro aqui, irmãos, representa a paciência de Cristo e a intercessão contínua da igreja. A tradição católica ensina que Deus é lento para a ira e rico em misericórdia. O tempo que nos é dado é um tempo de graça. O ainda este ano, que está dito na parábola, é o agora. Como vimos ontem, oportunidade extra para nossa conversão e frutificação é o hoje. O trabalho do vinhateiro, irmãos, cavar e adubar, simboliza os meios da graça que Deus nos oferece. Por exemplo, a pregação da palavra, o cavar que remove as pedras e a terra dura do coração. Os sacramentos, em especial a Eucaristia, o alimento da alma, e a reconciliação, o adubo que purifica e fortalece. Os carismas e a vida da comunidade de fé. Irmãos, Deus providencia o necessário. Por isso, quem tem o Espírito Santo não tem outro lugar a não ser a Santa Igreja. Senão, meus irmãos, o versículo 9 vem como um possível final para todos aqueles que rejeitam a graça de Deus. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Irmãos, a graça não nos destrói, mas nos convida a cooperar. Se, após tanto cuidado e misericórdia, a figueira permanecer estéril, ela corre o risco de ser cortada, simbolizando o juízo final e a perda da salvação. Somos figueiras plantadas na vinha do Senhor, meus irmãos, libertados da condenação pela lei do Espírito, que nos dá a vida em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade está em viver não mais como a carne, segundo a nossa vontade, mas segundo o Espírito, rendendo frutos dignos de conversão. Não sejamos figueiras que oferecem apenas folhagem estéril, irmãos. Aproveitemos o ainda este ano, o hoje da misericórdia divina, para cavar fundo em nosso coração, purificar nossas intenções e, com a força do Espírito Santo, produzir o fruto abundante que Deus espera de seus filhos. Que a nossa mãe, a Virgem Maria, esteja conosco nessa lavoura, irmãos, e que nós possamos dizer que Deus tem todo o nosso consentimento para nos salvar. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.